verdade inigualável. Os processos que ocorrem são impressionantes. É pelo fato de Deus ter poder, ter força, é que nós encontramos no universo todo coisas fabulosas. São processos com uma grande estabilidade. Imagina o que significa transformar 4 milhões de matéria em energia por segundo, que é o que o Sol faz. Tudo que nós conseguimos fazer é aquela imagem ali do meio, uma bombinha atômica. Comparado com o Sol, isso daí é um traque. Sabe aquele traquezinho que a gente joga no chão? Agora, já imaginou se Deus tivesse feito o Sol do jeito que a gente faz bomba atômica? Deus usa fissão nuclear. Deus usa fusão nuclear. Nós usamos fissão nuclear. E a maior parte de vocês está numa confusão nuclear, né? Mais ou menos por aí. São princípios. Deus trabalha com isso. Toda uma série de mecanismos. Então, quando nós olhamos as características do Deus da Bíblia, e nos voltamos para a ciência, nós encontramos as mesmas características espalhadas por toda a criação. Agora, vamos tratar especificamente desse aspecto da Bíblia e a criação. Lembrem-se que eu disse que dentro do contexto bíblico nós não temos como provar os atos de Deus da criação. Nós apenas podemos dizer se essas coisas foram criadas ou não. Daí muitas pessoas têm a tendência de olhar para o livro de Gênesis, como a gente tem encontrado muito por aí, de uma forma alegórica. Ou seja, Gênesis capítulo 1 não deve ser literal, porque imagina só, Deus cria primeiro o mundo, Deus vai criando as coisas assim, cria primeiro a terra, vamos colocar dessa forma. Aparece a terra, daí Deus cria as plantas, e daí lá no dia 4 Deus cria sol, lua e as estrelas. Não faz sentido isso. Claro que faz sentido. Vamos olhar alguns pequenos detalhes que o Senhor Deus nos deixou. Esses detalhes nós podemos testá-los. Olha que fascinante. São algumas afirmações do livro de Gênesis que são testáveis. Disse o seguinte o Senhor Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Como é que a gente chama a porção seca mesmo? Pangeia. É um continente só. Deus chamou terra. A ciência hoje chamou de Pangeia. E a porção seca chamou Deus terra. Nós chamamos de Pangeia. E o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. É interessante porque em 1920, Alfred Wegener fez a proposta de que no passado, todas as coisas, todos os continentes, fizeram parte de um único continente. É o que a Bíblia nos diz. Deus criou a porção seca, não as, plural, porções secas. Uma só. Algo que é fascinante também, quando nós olhamos dentro de algumas afirmações, lá em Gênesis capítulo 1, 9 e 10, nos diz que, especificamente, 1, 9 e 10, não, acho que aí está uma passagem errada, 3, 20, diz que, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, Gênesis 3, 20, por ser a mãe de todos os seres humanos. Impressionante isso. Em 1987, a doutora Rebecca Ellicano, fazendo estudos com DNA mitocondrial, como eu mencionei ontem, descobriu que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. A Bíblia diz que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Não haviam Adão e Eva dentro do Jardim do Éden e uma outra cultura fora do Jardim do Éden. Isso é a interpretação errada da Bíblia e a ciência diz que também está errada a sua interpretação, se for essa a sua. Deus criou um único casal, Adão e Eva, e desse único casal veio toda a raça humana. Outro texto muito interessante que nós temos, diz assim que, lá em Gênesis capítulo 3, falando do homem, diz que então o Senhor Deus, 3 não, capítulo 2, rapaz, todas as referências aí estão todas trocadas, mas é o capítulo 2, versos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Eu acho que eu estava nessa categoria quando eu estava digitando as coisas. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Isso aí é anestesia geral. Tomou uma das suas costelas, medula óssea e células-tronco, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Isso é engenharia genética e clonagem humana. Ele a trouxe. É algo muito interessante quando nós trabalhamos com isso. Porque células-tronco adultas são geralmente encontradas na medula óssea vermelha.
Um dos lugares onde nós encontramos medula óssea com células tronco é justamente na costela. Se você quiser fazer um ser humano, é o lugar mais fácil para pegar material genético, que você não vai precisar de uma super cirurgia. É fácil, dá para pegar direto ali. As pessoas falam para mim assim, mas se Deus tivesse dito que ele tirou a mulher lá do pé de Adão, eu também acreditaria. Eu falo, bom, ele disse que tirou do lado, então vamos ver por que ele disse que ele tirou do lado. Ele tirou do lado porque é ali onde nós encontramos células tronco. É o que a ciência tem descoberto. O ano passado, o Dr. Paolo Michiarini, de um hospital lá na Itália, fez o primeiro transplante, no fundo a gente poderia chamar de implante, de um órgão produzido com células tronco adultas. Fascinante. Muitas pessoas olham para essa questão do livro de Gênesis e falam, mas esses relatos todos, o que a ciência tem descoberto, a parte testável, é que eles estão corretos. Viemos de uma única e mesma mulher, o material genético foi pego do lugar certinho para fazer o que precisava fazer, uma mulher, e assim por diante. Agora, algumas questões entre a Bíblia e a ciência realmente exigem fé. Eu gostaria de dizer que dos dois lados. Por exemplo, quando nós pensamos na teoria do Big Bang, eu fico assim muito impressionado com aquilo que as pessoas têm dito por aí. Só mencionar rapidamente o LHC, o Large Hadron Collider, ele não irá provar que o Big Bang foi verdadeiro. Vocês estão vendo esse gráfico, isso aí do livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. E eu coloquei o Large Hadron Collider bem ali no meio. A seta indica da onde para onde a coisa será testada. Essa primeira parte, que é a parte que precisaria ser testada para determinar se o Big Bang está correto ou não, não será testada. Então, o Large Hadron Collider não irá nos dizer se o Big Bang está correto ou não. Então, deixa eu passar algo que eu gosto de colocar, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas o Big Bang é algo assim que aconteceu, ninguém tem dúvida disso. Espera aí, vamos por etapa. No próprio livro do Stephen Hawking, tem algo fascinante, eu já mencionei isso antes, gostaria apenas de deixar bem claro. Você vê a frase Big Bang, depois aparece equilíbrio de matéria, antimatéria, aparecimento dos quarks, antiquarks, formação de prótons, nêutrons e mesons e coisas desse jeito. Eu pulei uma frase, que é aquela pequena frase que está ali. Leis físicas estranhas e desconhecidas. Como que funciona isso? A parte de leis físicas estranhas e desconhecidas é algo muito interessante. Vocês estão vendo um pedacinho aí de leis físicas estranhas e desconhecidas. Olha o que vai acontecer. Pergunta, como que Moisés conseguiu abrir o Mar Vermelho? A resposta é simples. Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Pelas conhecidas, o Mar Vermelho não se abriria. Não é um processo natural. O que eu fico impressionado é que no próprio livro do Stephen Hawking, ele colocou de uma forma bem prática, reta e direta, o que realmente é. Ou seja, para que o universo tivesse vindo à existência via Big Bang, o que teria que ter acontecido? Leis físicas estranhas e desconhecidas. Porque pelas leis físicas conhecidas, o universo jamais teria vindo à existência via Big Bang. Agora, como é que nós podemos traduzir esse termo leis físicas estranhas e desconhecidas? Milagre. É que não ia ficar bem num livro de ciências, o Stephen Hawking colocar Big Bang, milagre, daí matéria, antimatéria, coisas desse jeito. Então nós usamos uma terminologia um pouquinho mais sofisticada, leis físicas estranhas e desconhecidas. Então os pastores, quando forem pregar para o pessoal da física, da matemática, quiser falar a respeito dos milagres de Jesus, já sabe a terminologia. Hoje nós estudaremos as leis físicas estranhas e desconhecidas que o Senhor Jesus, e assim por diante. Leis físicas estranhas e desconhecidas. Muita coisa que é dita na ciência só pode ser aceita pela fé. Como surgiu o universo por um Big Bang? Só por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Como que vida surgiu? Só por meio de leis biológicas estranhas e desconhecidas. Porque pelas leis conhecidas, vida não teria surgido espontaneamente e o universo não teria vindo à existência espontaneamente. Quando nós pensamos, portanto, algo que é muito relevante, e as pessoas têm me questionado a respeito disso, sobre essa questão do livro de Gênesis, está justamente relacionado com esses 6.000 anos de cronologia bíblica. Então eu gostaria de ajudar em algumas áreas para mostrar que a ciência ela não é contra essa proposta. O que nós temos estudado, o que nós temos aprendido. A Bíblia fala de mais ou menos uns 6.000 anos de história.
Muitas pessoas falam assim, não, mas 6.000 anos é algo impossível. Principalmente quando nós datamos as rochas. Eu sei, quando nós datamos as rochas, existem vários métodos de datação, só gostaria de mencionar por alto. Nós temos equipamento, temos conhecimento das peculiaridades, das coisas básicas. O nosso equipamento tem certas também características, ou seja, usando, por exemplo, carbono 14, se pegarmos uma rocha e levarmos num espectrômetro, e esse espectrômetro detectar que essa rocha possui carbono 14, nós sabemos com certeza que essa rocha não poderia ter mais que 60.000 anos. Você fala, mas você acabou de falar de 6.000 anos? Eu falei, calma, 60.000 anos é o melhor que a gente tem em termos de precisão. À medida que a gente vai melhorando a técnica, a precisão também vai melhorando. Qual é a distância daqui até São Paulo? Em milímetros. Em quilômetros, é capaz de você chutar e chutar